Vasco é o time brasileiro que mais utiliza jovens no elenco, afirma pesquisa. Revista Internacional aponta o Vasco como o clube brasileiro que mais dá oportunidades para jovens com menos de 21 anos. Do presente e futuro. Existe aquela frase que é muito utilizada pelos cruzmaltinos: enquanto existir um coração infantil, o Vasco será imortal. E se as crianças são o futuro do Vasco, o presente também pode ser considerado como jovem e promissor. Isso porque, de acordo com um estudo recente do Instituto Internacional de Estudos Esportivos chamado CIS Futebol Observatory, e que foi divulgado na última quarta, 18, o Gigante da Colina é o clube brasileiro que mais utiliza atletas com menos de 21 anos. O Fluminense aparece em segundo com 19. Na 111ª posição no ranking mundial, os números indicam que o Vasco está rejuvenescendo o time. Segundo o levantamento, que analisou os campeonatos entre 2021 e 2024, os jogadores com menos de 21 anos representam mais de 13% dos minutos jogados pelo Vasco, com cerca de 22 jogadores. Ficando um pouco mais? Conhecido por trazer importantes craques ao futebol como Romário, Roberto Dinamite e tantos outros astros, o Vasco chegou a revelar importantes nomes nas últimas décadas, como Coutinho, Alex Teixeira, Alan Souza e Douglas Luiz. Contudo, muitas das vezes o Vasco acaba não conseguindo aproveitar muitos desses atletas antes dos 20 anos, já que eram vendidos de forma precoce. Além de Coutinho, que foi para a Internacional Ita aos 18, temos o caso de Douglas Luiz, que também foi cedo para o futebol inglês. Mas essa situação vem mudando nos últimos anos. Vivendo momentos turbulentos nos bastidores das últimas gestões, o Vasco precisou recorrer a jogadores mais jovens para resolver os jogos. Neste ano, a bola da vez é Ryan, de 18 anos, que é colocado como um jogador promissor. Se o Vasco necessita de jovens em campo, a situação parece se repetir em relação ao seu treinador. Com apenas 40 anos, o técnico Rafael Paiva vem ganhando a sua primeira oportunidade como comandante de um time profissional. Anteriormente, só havia feito trabalhos em equipes de base. Utilizado para substituir o argentino Ramon Dias de forma interina, acabou ganhando espaço com as vitórias. Além de conseguir uma pontuação importante no Campeonato Brasileiro, o jovem treinador conseguiu levar o Cruzmaltino até as semifinais da Copa do Brasil e ainda sonha com o título. Vasco contrata a empresa de consultoria para acelerar venda do potencial construtivo de São Januário. Vasco busca acelerar as negociações para conseguir acelerar a reforma de São Januário o quanto antes possível. Vasco deu um passo significativo na reforma de São Januário. O Vasco deu um passo significativo em direção à reforma de São Januário ao contratar a Primais Corporate, uma empresa de consultoria especializada em transações imobiliárias. Com essa parceria, o clube busca acelerar as negociações para a venda do potencial construtivo do estádio, um movimento considerado importante por membros da diretoria. De acordo com fontes ligadas ao clube, a profissionalização do processo de venda é um avanço notável. Profissionalizou o processo, afirmou uma pessoa envolvida na diretoria, destacando a importância da expertise da Primais na condução das negociações. Presidente revelou negociação. A Primais Corporate se apresenta como uma referência na intermediação e estruturação de transações de grandes ativos imobiliários. Em seu site, a empresa afirma ter trabalhado com fundos de investimento e fundos de pensão, prometendo buscar maior rentabilidade para seus clientes, seja para aqueles que desejam vender ou adquirir imóveis de grande porte. Entretanto, nem tudo tem sido fácil. O presidente do Vasco, Pedrinho, revelou que uma das negociações para a venda do potencial construtivo deu uma travada. Em entrevista ao programa Amigos Futebol Clube, ele comentou: "Não é fácil de vender. Tinha uma coisa bem encaminhada, mas deu uma travada e estamos renegociando." Vasco, o time que mais tem jovens no elenco, está avançando com negociações para a venda de parcelas menores do potencial construtivo. Um desses contratos foi finalizado na semana passada e deve ser assinado nos próximos dias, ajudando a garantir recursos adicionais para o clube. A expectativa é que, com a conclusão desses acordos, o clube possa dar os próximos passos rumo à tão sonhada reforma do estádio. Vasco prepara assinatura para Pablo Vegetti em renovação de contrato até 2027. Atualmente, o vínculo com camisa 99 é válido até o fim de 2025. River Plate estava de olho no atleta. Um dos líderes do elenco e o artilheiro do Vasco, Pablo Vegetti, abriu conversas para renovar contrato com o clube carioca. O atleta tem sido um dos principais destaques do time nesta temporada sob comando de Rafael Paiva.
Atualmente, o vínculo com camisa 99 é válido até o fim de 2025. As informações são do site G, com confirmado da reportagem do Bolave Brasil, que soube mais detalhes em relação aos valores envolvidos. Os vencimentos do atacante estão na casa dos R$390 mil mensais e o clube pleiteia uma valorização por tudo que o jogador tem feito dentro das 4 linhas. Com isso, a diretoria acena com R$500 mil no novo vínculo. Negociação. A diretoria negocia, ainda em estágio inicial, com os representantes do centroavante para debater a extensão do acordo a partir de 2026. Existe uma sinalização positiva para as conversas evoluírem. Na última semana, inclusive, ele revelou o desejo de se aposentar no Cruz Maltino. O jogador entende que está muito feliz e realizado atuando no clube de São Januário e, portanto, já pensa que pode ser o seu último time. Em janeiro, Vegetti entrará no último ano de contrato com o Gigante da Colina. No entanto, há uma cláusula de renovação automática até o fim de 2026 caso atue em pelo menos 60% dos jogos da equipe no próximo ano. O River Plate procura um centroavante para o time de Marcelo Galhardo e fez algumas buscas pelo Pirata. No entanto, a diretoria vascaína rechaça qualquer chance de saída do seu principal jogador em 2024. No Vasco desde agosto de 2023, o argentino soma 61 jogos pelo clube, com 28 gols e 3 assistências. Nesta temporada, é o artilheiro da Copa do Brasil e está na briga para ser o principal goleador do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Corinthians decide contra o Flamengo em casa e o Vasco vai jogar o primeiro jogo em MG. As equipes devem se enfrentar entre os dias 2 e 17 de outubro, apenas 2 avançam, onde se enfrentam na final do torneio. Nesta sexta-feira 20, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, realizou o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2024. O evento aconteceu na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Os confrontos da semi acontecem entre Corinthians e Flamengo em um lado do chaveamento. Do outro, Atlético Mineiro e Vasco também se enfrentam nesta fase da competição. Conforme o sorteio, os mandos de campos definiram quem terá a vantagem de decidir a partida em casa, assim como apontará toda a logística para a classificação à final da Copa do Brasil, o que foi determinado. No sorteio, Atlético Mineiro e Flamengo foram os escolhidos para começar os confrontos de ida fora de casa. Com isso, de acordo com o sorteio, eles decidem a vaga em casa. De acordo com o calendário da CBF, as datas base dos jogos de ida e volta da Copa do Brasil são 2 e 17 de outubro, respectivamente. As finais estão previstas para 3 e 10 de novembro. Para as equipes que garantirem a classificação para a final, o prêmio é de R$31,5 milhões, valor pago ao vice-campeão. O grande campeão recebe R$73,5 milhões e a taça. Vasco abre negociação para a renovação de Vegetti até 2026. A diretoria vem trabalhando nos bastidores com o objetivo de deixar o elenco forte e qualificado para a busca por títulos. Objetivo definido. O Vasco tem um compromisso importante marcado para o próximo domingo 22, às 16 horas, no Mané Garrincha diante do Palmeiras, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente em nono, a equipe busca se aproximar do G4. Para isso, o técnico Rafael Paiva vem trabalhando nos bastidores buscando a evolução do elenco em campo. Desta forma, teve uma notícia animadora com o retorno de Jair ao elenco 7 meses após se recuperar de uma grave lesão. Além disso, diante do trabalho contundente que vem fazendo na equipe, a gestão vem buscando se antecipar ao mercado e busca a renovação do goleiro Léo Jardim. Atualmente o arqueiro é um dos principais jogadores do Gigante da Colina, buscando o fortalecimento do elenco. Entretanto, ele não é o único que a diretoria vem buscando a renovação. Vasco e Pablo Vegetti iniciaram conversas para discutir a renovação contratual do jogador. Isso porque o atual contrato vai apenas até o final de dezembro. O objetivo é evitar perder o jogador sem qualquer custo no final da temporada. Conforme informações do Portal G, a diretoria está em contato com representantes do jogador buscando a extensão do vínculo por mais uma temporada, ou seja, até 2026. As conversas ainda estão em estágio inicial, mas foram iniciadas após o jogador se tornar alvo do River Plate da Argentina. Capitão do Cruz Maltino e artilheiro na temporada pela equipe com 18 gols, Vegetti tem o interesse de permanecer na equipe. O jogador já externou isso, inclusive, ao presidente Pedrinho e durante entrevista à revista Placar na última semana. O presidente já falou comigo e com o meu empresário e eu disse: "Cara, estou muito feliz aqui.
Se quiser que fique, depende de você. Se depender de mim, ficaria até me aposentar. Falei isso para ele de coração que se fosse por mim, ficaria até me aposentar. Mas não depende só de mim, obviamente, revelou o jogador argentino durante a entrevista.